Entretanto, o tremor nem sempre representa a doença de Parkinson, pelo contrário. A grande maioria dos tremores, eles são de outra origem, eles são causados por outras causas, assim vamos dizer. A principal delas é o tremor essencial, aquela pessoa que treme bilateralmente, ele tem um tremor nas duas mãos, na cabeça, na língua, aquelas pessoas que tremem o pescoço. Esse tremor ele se exacerba no movimento, quando ele vai se movimentar ele tende a piorar, ele vai pegar um garfo, ele vai levantar, a cabeça treme muito. Tem aquelas pessoas que têm um tremor de ação, que quando ela vai movimentar, piora. Piora quando está ansioso, piora quando tem algum estado emocional mais assim, exacerbado, e melhora com o álcool, né? Geralmente as pessoas que têm um tremor essencial, se elas fazem uso do álcool, em mínimas quantidades elas percebem uma diminuição. Isso não é o tratamento, mas é uma forma da gente conduzir assim, a investigar a causa do tremor. Então, para que todos fiquem felizes, haja vista que a maioria dos tremores não são por doença de Parkinson, são tremores essenciais, são tremores causados também por outras doenças, por exemplo, a doença da tireoide. A tireoide, quando está funcionando muito, produzindo muito hormônio, aí o hipertireoidismo ele pode causar tremor essencial, ou ele pode causar tremor, doenças inúmeras podem causar tremor, existem várias causas de tremores. Medicamentos, Marcos, na terceira idade a gente tem uma questão que são os medicamentos. Os pacientes eles tendem a ter mais tremor, eles tendem a usar mais medicamentos, e esses medicamentos, via de regra, um ou outro podem causar tremor. São inúmeros os medicamentos que podem causar tremor e medicamentos de uso corriqueiro para doenças simples, como para doenças como hipertensão arterial. Alguns medicamentos para hipertensão eles podem causar tremor. Medicamentos para depressão, alguns antidepressivos, eles podem causar tremor. Medicamentos para tontura, eles podem causar tremor, que são muito utilizados. As pessoas até fazem muita automedicação com esses medicamentos para... Bom dia, Suênia, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Suênia, tudo bem? Você? Estou aqui desde as 4 horas da manhã. Bom cafezinho, dia. Uma água gelada, um café quentinho. Obrigado, viu, Suênia? Deus te abençoe. Marcos é ciumento. Bom, então, medicamentos de uso corriqueiro podem causar tremor. Alguns tremores, esses medicamentos causam no início do tratamento, depois se adaptam. Outros medicamentos, se você usar por muito tempo, eles vão causar tremor. Então, tremor nem sempre é Parkinson. Inclusive, Marcos, 20% dos pacientes que têm Parkinson, eles não têm tremor. Então, embora seja um sintoma bastante percebido, as pessoas associam muito o Parkinson ao tremor, 20% das pessoas não têm tremor. E o principal sintoma do Parkinson não é o tremor, é a lentidão dos movimentos, é a rigidez dos movimentos, é o risco dele cair. Na doença de Parkinson, basicamente é isso. Então, se a gente for enumerar aqui, a principal causa seria tremor essencial, no idoso também. Depois viriam medicamentos, vários medicamentos podem causar. A gente também tem um tremor fisiológico, um tremor que a gente não consegue perceber, Marcos, mas em situações especiais, por exemplo, numa crise de ansiedade, numa crise de estresse, numa situação especial, a gente pode se tremer, numa emoção muito forte, a gente pode se tremer. As pessoas até dizem, estou me tremendo de medo, né? Situações de frio também podem causar exacerbação desse tremor fisiológico. A gente tem, todos temos, mas não percebemos. E quando a gente vai ficando mais velho, esse tremor fisiológico ele tende a ser mais assim, exacerbado com mais facilidade. Por isso que as pessoas idosas têm uma incidência maior de tremor e como o Parkinson é uma doença que dá mais, principalmente na terceira idade, elas têm essa associação. Agora, no caso, por exemplo, o tremor na pessoa idosa, ele pode ser também psicológico ou não? Sim, uma das causas de tremor, a gente falou essencial, falou tremor causado por medicamento, tremor causado por Parkinson, existe o tremor causado por doenças, eu citei aqui o hipertireoidismo, existe o tremor de causa central, por exemplo, o tremor cerebelar, é uma parte do cérebro que comanda os movimentos finos, o cerebelo também comanda a parte do equilíbrio, então pode ser um tremor cerebelar. E
um psicogênico. O psicogênico ele se confunde muito com aquele tremor essencial. Ele pode exacerbar muito um tremor essencial. Mas existe aquele tremor psicogênico que o paciente, por alguma causa que a gente não, assim, de início a gente não pode precisar, mas ele está tentando ou chamar atenção ou tentando exagerar num sintoma que ele está querendo mostrar e talvez chamar atenção, ninguém esteja dando atenção, ou ele tem essa carência de mostrar que está com esse sintoma. Então existe sim o tremor psicogênico, daquelas pessoas que olham para você, olha doutor, como eu estou me tremendo, aí começa a balançar a mão. Isso de cabeça. Isso é um tremor psicogênico. A família percebe muito, doutor, esse tremor aí é quando ele quer, quando ele... lembrando que a gente só vai pensar num tremor psicogênico quando a gente afasta causas outras de tremor, porque o tremor psicogênico é a última coisa a se pensar. Tem sempre que se pensar que tem alguma doença física. Mas existe sim aquelas pessoas que não é que simulam, mas elas tendem a fazer um tremor de uma maneira psicogênica, de uma maneira... É diferente do tremor por ansiedade, por exemplo, que a pessoa não consegue segurar. É um tremor que a gente percebe que é por exacerbação não, né? Assim, meio que simula esse tremor. Então, existe sim, Marcos, o tremor causado de forma psicogênica. Doutor, como é que se cura o tremor, por exemplo? Bom, é sempre importante levar o paciente ao médico, né? A gente fazer uma avaliação, porque às vezes aquele tremor ele está indicando que o paciente está abrindo uma doença. Por exemplo, no caso do hipertireoidismo, uma doença séria que a gente tem que tratar. Um tremor de origem central, a gente tem que afastar as causas mais graves. Pode ser só um medicamento e às vezes na avaliação a gente tenta substituir aquele medicamento por outro que não causa tremor. Existe muito isso, a gente poder trocar o medicamento. O impacto na vida do ser humano que tem tremor é muito ruim. Ele não consegue se alimentar, às vezes tremendo demais, ele passa constrangimento em público. Se for uma pessoa que trabalha ainda com a mão, ela passa constrangimento, vai apertar a mão de uma pessoa, se tremendo, ela se constrange. Então tem um impacto na capacidade do dia a dia. Então, como é que trata? Definindo a causa. Eu sempre falo isso aqui nas entrevistas para meus alunos, que a gente tem que ter alvo. Se a gente ficar atirando para todo lado, dificilmente se acerta o alvo. Então, você definindo o diagnóstico, uma avaliação criteriosa, colhendo histórico de doenças, histórico de medicamentos, vendo outros sintomas, se necessário pedir exames complementares, a gente define a causa. Ou mesmo afasta todas as outras causas e chega numa causa psicogênica, por exemplo. Mas, como é que a gente trata? Definindo a causa. Se é um tremor essencial, existem medicamentos para tremor essencial. Se é um hipertireoidismo, você trata a doença, o paciente melhora o tremor. Se é um medicamento, você tenta substituir. É um antidepressivo que está dando tremor, você tenta trocar por outro. É um remédio para Alzheimer que está dando tremor, alguns deles para controlar sintomas, eles podem dar tremor. A gente tenta ver se troca. É um remédio que está usando para a labirintite, que eles sempre comumente utilizam e esquecem de parar. A gente tenta trocar. Existem essas formas. Essa é uma das peculiaridades da especialidade. A gente manejar várias doenças ao mesmo tempo e tentar diminuir o efeito adverso de vários medicamentos. Então eu diria que a gente acertando a causa do tremor. Ouvinte pergunta se fadiga causa tremor no idoso. Sim, fadiga... Só um minutinho. O cafezinho tá bom, né? Da Suene. Tá. Para não esfriar, né? Tem que tomar. Fadiga, Marcos, ela é uma sensação de esgotamento, né? Uma sensação de fraqueza, de falta de energia, que as pessoas, que é comum nos idosos. Os idosos têm várias causas para terem fadiga. A própria pouca mobilidade inatividade deles causa fadiga, medicamentos, doenças crônicas causam muito fadiga, desde doenças cardíacas, passando por doenças na mente, doenças orgânicas como anemia, doenças na tireoide, são várias as causas de fadiga. E a fadiga, se ela é causada por alguns tipos de doenças, ela pode sim cursar com não só um tremor específico da fadiga, mas uma exacerbação daquele tremor fisiológico que ninguém tem, aliás, ninguém vê,
mas ele pode exacerbar. Então, fraqueza, fadiga, falta de disposição, ela sim pode causar tremor. O tchan aí é você descobrir a causa da fadiga. Será que essa causa dessa fadiga é por um mau estado de nutrição? Será que essa fadiga está sendo causada porque o paciente não está mais se movimentando, está sedentário com a pandemia? E aí essa segunda onda agora que a gente vai ter, não do coronavírus, mas a segunda onda das doenças crônicas, que estavam ali os pacientes em casa, né, com suas doenças, sem ir ao médico. Agora eles vão começar a voltar aos consultórios e muitas dessas doenças estarão exacerbadas. Então essa segunda onda, né, da pandemia está prestes a aparecer e provavelmente algumas fadigas vão aparecer por inatividade, porque o paciente está mais restrito. Então, assim, a fadiga, sim, ela pode ser uma das coisas que andem associado com o tremor. Vamos para o nosso WhatsApp, doutor Belísio. Numa pessoa idosa, a urina juntando formigas, isso é normal, isso? Não, a urina juntando formiga é porque tem açúcar. Um dos sintomas do diabetes é a perda de açúcar, a quantidade alta de açúcar no sangue está tão alta que o rim não consegue reabsorver essa açúcar. Então ele excreta o excesso de açúcar. Saindo açúcar na urina, a formiga gosta de açúcar, então é um sinal de que tem açúcar na urina. Açúcar na urina pode ser pelo diabetes, mas existem alguns medicamentos para tratar diabetes, alguns antidiabéticos orais, os antagonistas de SGLT2, sódio glicose transporte, é um receptor que ele evita a reabsorção de sódio e glicose. Então ele controla o diabetes aumentando a quantidade de excreção de glicose na urina. E aí a urina fica com açúcar e pode juntar diabetes. Pode ser o medicamento do diabetes, essa classe específica, ou pode ser a própria diabetes, que pode estar alta ou a pessoa não sabe e está apresentando formiga na urina. Doutor Belísio, sou Fátima Araújo, aqui no Serrote Branco. Já tive três vezes início de um AVC. É preocupante para mim? Muito preocupante, não de você ficar em pânico a todo momento. É preocupante no sentido de que quem teve um acidente vascular cerebral, uma vez, ele tem um risco muito maior de ter outros. Então, o que é que se faz? Prevenção secundária. Prevenção primária é o quê? É você evitar de ter o primeiro evento. É você fazer atividade física, controlar sua pressão, suas taxas, e você ter o primeiro AVC. Prevenção secundária é quando você evita a partir do segundo. Você já teve um, e aí você vai ter que fazer um tipo de prevenção, geralmente com medicamento. As pessoas ficam tomando medicamento para evitar de ter outros AVCs, porque elas têm um risco muito maior de ter AVC do que as pessoas que não tiveram. Não é assim, não, eu já tive meu AVC na minha vida, nunca mais eu vou ter, não. Se você teve, meu amigo, agora é que você pode ter mais. Então, ter cuidado, porque esse controle agora que tem que ser mais rigoroso. Aquela historinha de abandonar tratamento, aquela história de não cuidar da dieta, agora não pode mais, porque o risco de ter... eu sempre digo, você gastou sua sorte toda aí. Quando é um AVC pequeno e a pessoa não foi a óbito, você gastou toda a sua sorte aí. Não tem mais sorte, agora não pode mais confiar na sorte. Então, tem sim um risco muito maior, tem que se cuidar bem mais do que das outras vezes que ainda não tinha tido AVC. Não vai esperar a quarta vez, não. A quarta, não. Aí é difícil, né? A pessoa, 1, 2, 3, na terceira ou quarta, a coisa vai embora. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. Eu gostaria de saber de doutor Belísio, porque minha mãe está sem dormir várias noites, já faz tempo isso. E eu queria saber se eu marcasse uma consulta para ela lá no consultório dele, se eu podia ir sem levar ela, só para me contar os problemas dela, para ele, para ver se ele passava um medicamentozinho. Sabe, porque ela não tem condições de ir. E ele não está fazendo visita nas casas. E ela não é atendente dele, não. Já foi. Há 2 anos atrás. Eu gostaria de saber dele qual é a resposta que ele pode me dar. Se eu posso marcar lá. E eu sei quem ir, eu sou a filha. E aí, doutor Belísio?
um cenário que a gente já, graças a Deus, já está passando. A gente fez, na verdade, a gente aqui no interior, Marcos, a gente já fazia telemedicina há muito tempo. A gente está toda hora conversando, assim, toda hora conversando não, mas sempre respondendo aos pacientes. Hoje os pacientes utilizam muito o recurso da tecnologia. Olha, doutor, fiz um vídeo aqui do meu pai para você ver, ou da minha mãe, para você ver como é que ele fica em tal hora, daquele ferimento. Eles, olha, às vezes aquele teste da sacola dos medicamentos que eu peço para trazer, eles simplesmente tiram a foto e dizem, olha, tá tomando assim, tá tomando assado. E nesse período de pandemia a gente tem facilitado o máximo possível. Agora, Marcos, uma consulta de primeira vez, ela diz que faz tempo e tal, é muito complicado a gente fazer via telemedicina, né? As visitas realmente elas estão um pouco limitadas exatamente por causa do nosso tempo. A gente está com metade da capacidade do consultório em funcionamento, a gente está com atividades na faculdade com essa telemedicina triplicaram. Mas assim, eu diria que ela entra em contato lá com a nossa secretária, porque a gente sempre dá um jeito, a gente sempre tem uma forma de ver uma situação específica. Mas a telemedicina, eu sempre digo que a gente sempre fez, continua fazendo e vai continuar fazendo. Esses recursos tecnológicos, de forma oficial, talvez a gente não faça aquela forma formal de se fazer a consulta, tirar aquele... Não, mas a gente está assessorando sempre nossos pacientes, e até mesmo quem não é paciente tira uma dúvida aqui, tira uma dúvida pelo telefone, por e-mail. Então, entre em contato que a gente vê uma forma, arranja um tempinho. Mandar um abraço aqui, quem está compartilhando aqui a sua entrevista é o doutor Ariolan Fernandes, né? Advogado aqui está mandando um abraço para você, doutor Ariolan. Saudações rubro-negras. Tá sofrendo, deixa eu mandar viu? um abraço aqui para um ouvinte nosso também, Marcos, que é Rivânio Aranha. Aranha, lutador, Ele sempre escuta, ele diz que não, eu fico meio assim para perguntar e tal, mas é sempre um ouvinte nosso. Um grande homem de bem, nosso professor de Muay Thai. Inclusive, nada a ver aqui com o seu quadro, o Rivânio, ele até pediu para fazer uma reportagem. Vou fazer, viu, Rivânio? Ele é pré-candidato a vereador aqui em Caicó. Então, um abraço pro Rivânio aí, viu? Rapaz, eu nada a ver com o seu quadro. Tô até preocupado porque vai ficar um tempo sem dar aula de Muay Thai. Já vou fazer a sua reportagem com você, viu, Rivânio? Abraço para ele. Minha mãe, de 88 anos, fez um exame de TAP ou TAP? TAP. TAP. A atividade de protrombina deu muito abaixo do valor de referência. Que especialista procuro? Peraí, ela fez um TAP, deu muito abaixo. A atividade de protrombina deu muito abaixo do valor de referência. Hematologista, o nome do especialista. Hemo, de sangue, hematologista. Aqui em Caicó, não sei se tem, mas Natal tem bons hematologistas. Se for esse específico, porque tem várias causas que podem atrapalhar a coagulação. Às vezes até um remédio pode atrapalhar. Mas a maioria das vezes é doença ou no sangue ou no fígado, então iria pelo hematologista. Tem mais perguntas chegando? Doutor Beleza, minha irmã, quando tinha 44 anos, teve 2 paralisias facial. Gostaria de saber se ela ainda corre o risco de ter de novo essa paralisia facial. Ficou um pouquinho baixo, deixa eu repetir aqui para o doutor Beleza. Bom dia, Marcos, doutor Beleza. Doutor Beleza, minha irmã, quando tinha 44 anos, teve 2 paralisias facial. Gostaria de saber se ela ainda corre o risco de ter de novo essa paralisia facial. E aí, doutor Beleza? Paralisia facial é quando a gente tem a face fica exatamente paralisada por alguma lesão de um nervo, de um pá craniano, o olho fica paralisado, a pessoa fica com a boca, o pessoal chama a boca torta, fica falando meio embuluado e o olho não consegue fechar. É um sintoma que as famílias se assustam muito, né? E realmente confunde muito com o sintoma de AVC. Isso, elas vão logo no pronto-socorro, no médico, e tem que ir mesmo, porque parece mesmo com AVC. Quando o médico às vezes avalia, ele vê que é uma causa, uma paralisia facial. Isso não tem nada a ver com AVC, só parece, mas a causa é totalmente diferente do AVC. Ela perguntou se quem tem paralisia facial, uma vez ela pode ter outras. Pode, porque isso é uma predisposição genética, né? As pessoas têm uma predisposição genética, então
Agora, é raro acontecer. As pessoas que têm uma não tem como prevenir também. Tem como fazer uma prevenção até meio geral, porque o que é que causa paralisia? Estresse, um forte estresse, uma noite de sono. Aquela pessoa vai ter mais cedo ou mais tarde. É raro acontecer, mas acontece. E a grande preocupação das famílias é daquilo se transformar no AVC. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora os fatores que causem e levem à paralisia facial também possam levar a AVC, mas essa preocupação daquilo se transformar no AVC não existe. A preocupação de ficar recorrendo pode acontecer, mas é raro, porque a pessoa tem predisposição genética, mas é muito raro. E outra grande preocupação é daqueles movimentos voltarem ao normal, porque geralmente as pessoas ficam com sequela. Tem que procurar logo o médico para ele ali fazer o tratamento inicial, depois indicar fisioterapia e a pessoa reabilitar o máximo possível. É uma doença benigna, não mata, não tem relação com outras doenças graves no organismo, mas que preocupa muito porque simula um AVC. Você imagine, de uma hora para outra você ficar com metade da face sem funcionar, com a voz tropa, sem articular bem as palavras, sem sentir o lado da boca, então você se assusta e parece muito com uma trombose, com um derrame. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Beleza. Doutor Beleza, minha mãe tem mal de Parkinson já tem tempo. Ela está com 79 anos. Aí ela agora está com tipo de dificuldade de engolir. Uma hora ela engole, outra não. Aí tem hora que ela fica com a comida na boca, parada. Isso é do Parkinson ou não? Ou o que eu tenho que fazer quando ela fizer assim? Aí ela não se engasga, não faz nada, mas ela não tem hora que ela não quer engolir. E aí, doutor Belísio? As alterações motoras do Parkinson, todos nós percebemos. O paciente que tem Parkinson, ele é travado, ele gira em bloco, ele tem um passo curto, é duro, é lento, tem o tremor. Então, isso todo mundo vê, os medicamentos, eles atuam aí. Mas os sintomas não motores da doença de Parkinson, eles são muito graves, eles são, não diria grave de matar logo, mas eles têm um impacto muito grande na vida do paciente. Quais são esses sintomas? Eles não defecam bem, eles têm o intestino preso, eles não sentem cheiro, isso é muito ruim, porque o risco de um acidente dentro de uma casa com gás, ele não sabe o cheiro, não se alimenta bem porque tem essa questão do cheiro, tá muito ruim. Eles têm muita depressão, eles têm muito transtorno do sono, transtorno do sono REM. Então, o paciente que tem Parkinson, ele tem várias outras coisas andando ali com ele. Ele não é só a doença neurológica motora, não. Ele é um paciente que ele cai muito, tem que ter prevenção de queda, ele prende o intestino, ele não se alimenta bem. E uma das coisas que acontece são alterações fonoaudiológicas. Eles têm uma alteração na fala, eles fazem disfonia, fica com a voz fraquinha ao longo do tempo, quase não consegue falar para que a pessoa consiga. Tem alteração no apetite, fases avançadas da doença de Parkinson, cursam também com demência, uma demência por causa de Parkinson. E o paciente tem essa dificuldade tanto de engolir, como quando ele tenta engolir, ele engasga. A disfagia é muito comum, é inclusive uma das causas de óbito do paciente. Ele fica se engasgando tanto, eu sei que não é o caso da paciente, mas como é muito comum na doença de Parkinson, o paciente tem Parkinson, ele se engasga tanto, principalmente com os líquidos, vai beber água, vai tomar um suco e se engasga, aí faz pneumonia. Engasga, microsecreções vão para o pulmão, fazem pneumonia, esse paciente fica tendo pneumonia e uma hora ele não consegue, então não consegue resistir. Então, nesses casos aí, a fonoaudiologia é quem tem maior eficácia na intervenção, tanto na fala, como nesse fato de às vezes engolir, às vezes não engolir, e quando engolir, se engasgar. Ela me perguntou se isso pode ser causado pela doença de Parkinson. Sim, pode sim ser causado, é muito comum alterações na fala e na deglutição na doença de Parkinson. Eu recomendaria ela voltar ao médico ou procurar o médico para assistir não só o Parkinson em si, que às vezes passa só o remédio para a doença de Parkinson e esquece que o paciente tem várias outras coisas para se tratar.